Alegria, né? Nessa manhã nós estarmos juntos e as crianças homenageando, né, as mamães. E nesse mês da família nós queremos falar não só com as mães, mas com os filhos, né, com os pais, com toda a família, né, com aqueles que cuidam, que de alguma forma têm essa responsabilidade. E ainda mais nos dias que estamos vivendo, né? Ontem nós falamos um pouco no sermão sobre a necessidade da gente como igreja, povo de Deus, ser sólidos, né? Sólidos em valores, numa sociedade que é líquida, né? Líquida porque, assim, o que resiste à água, né? Por exemplo, uma construção que não tem uma solidez. A areia, por exemplo, né? A água, ela deforma a areia, ela vai deformando aquele castelinho, né? Que a criança constrói, e a chuva, e nada resiste ao que é líquido. Então, nessa manhã, eu queria falar um pouquinho sobre o dilema da cadeira vazia, né? Nós vivemos um tempo em que as nossas cadeiras, né? Eu falando para a Lu, a mesa virou, a mesa para a gente comer, jantar, virou mesa de home office, virou mesa de fazer trabalho de escola, menos de sentar, de conversar, de estarmos jantando, né? Almoçando juntos. É raro ver hoje as famílias gastarem tempo para ficarem à mesa. Ficarem à mesa, né? Mas antes vamos ler o texto proposto para a nossa meditação, que está em Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 24. Evangelho de Lucas 15, de 11 a 24. A minha tradução é a linguagem de hoje. Diz assim: E disse Jesus ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou, o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Abaixe sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado nesta manhã pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós como uma mãe que nos acolhe, que nos beija, que perdoa os nossos pecados, fomos perdoados, e neste momento o Senhor faz uma festa para nós e nos dá esse banquete que é a Tua palavra. Que possamos, Senhor, não só guardar esse presente que o Senhor nos dá, a oportunidade de aprender contigo, mas que possamos também reproduzir, Pai, esses ensinos, esses princípios que o Senhor tem transmitido ao Teu povo ao longo de gerações. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, Pai, pela Tua palavra. Amém.
Então, meus irmãos, nós vivemos num tempo, né, numa sociedade que, infelizmente, nos pressiona a ser como aquele comercial de margarina. Lembra aquele comercial da margarina? Tinha aquela família, tudo feliz, né? Uma família ideal, né? Você olhava, tinha sempre um sorriso no rosto, né? Só tinha sorriso, tudo certo, tudo bonito, tudo arrumado, né? O pai de camisa, né? Nossa, é difícil, né? A gente tomar camisa, né, reverendo? De manhã de camisa social, né? Mas no comercial da margarina, é assim, e muitas vezes a sociedade nos pressiona assim, onde tudo é perfeito. Mas a realidade das nossas casas, muitas vezes, envolve portas batidas. Muitas vezes, silêncios gelados. Às vezes, para quem é mãe, né? E quem é pai, aquela dor da ingratidão, né? Que você faz, a mãe faz com tanto carinho. E às vezes aquela ingratidão do filho, né? É assim. Como lidar com filhos, com cônjuge, com parente próximo, que às vezes frustra a nossa confiança. Sabe? Parece que pisa na bola, né? Ah, como é difícil. Como continuar amando quando somos feridos? Por aqueles que mais nos dedicamos, né? E aqui é para as mães mesmo, tá? Como é difícil, né? E hoje nós vamos olhar então para essa parábola de Jesus, porque o Senhor Jesus fala de um pai que revela esse dom, né? Do cuidado materno. É um pai meio pródigo, né? Fala que é a parábola do filho pródigo. Mas quando a gente olha para esse pai, fala, mas que pai estranho, né? Parece uma mãe. É um pai que é manteiga, ele se derrete. Ele acolhe. Ele lida de uma forma diferente com os filhos, com a família, com quem ele está cuidando. E aqui, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente pode observar na parábola que Jesus nos profere é o poder do exemplo. É o poder do exemplo deste pai. O texto nos diz algo fascinante aí no versículo 17. Então, caindo em si, versículo 17, ó, olha só o filho. Quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra? O que fez aquele jovem acordar, meus irmãos e irmãs, no meio daquele chiqueiro? Não foi um raio do céu. Tá bom? Não foi um anjo, não foi uma epifania, foi a memória do exemplo do pai. O poder do exemplo. Ele se lembrou de como o pai tratava os outros, não ele mesmo, os outros ao seu redor. Eu gosto muito de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele tem um site, inclusive, ele tem livros, tem um site que tem mais de 2.100 e poucos sermões dele. E tem um especial do filho pródigo, e ele diz mais ou menos assim, ele comenta isso aqui, ó, que a miséria foi que a miséria o impulsionou, porque ele estava no banquete dos porcos, né? Ali era o banquete dos porcos, e ele caiu em si, no lugar que ele estava, a miséria daquele lugar o impulsionou, mas o que atraiu aquele jovem foi a esperança, que pelo exemplo do pai, o atraiu a voltar para os braços da sua família, em especial do seu pai. Ele lembrou a memória e a esperança, a memória gerou a esperança, e essa esperança deu a ele o movimento de sair daquele lugar. O filho não se lembrou apenas da comida, não foi da comida, ele se lembrou da justiça do pai. Ele sabia que o pai era um pai íntegro. Ali ele caiu em si de que seu pai era íntegro. Ali ele caiu em si que seu pai tratava todos com dignidade. Ali ele reconheceu no banquete dos porcos que o pai tratava os empregados e ele com justiça e com abundância. E hoje nas nossas famílias, e especialmente para as mães, muitas vezes, quem sabe você se desespera, né, mãe? Tentando controlar os destinos dos filhos através das regras rígidas, né? Você pai também.
Mas queria dizer para você, mãe, pai, nessa manhã, que o que realmente fica gravado na alma dos nossos filhos não é o que você diz quando ele erra. E muitas vezes eu falo, toda hora eu estou no Vitor lá, falando. Ou no Arthur, né? Agora é o Arthur, agora eu mudei o foco. Tirei do Vitor todo do Arthur. Mas não é isso. Né? Não é isso que vai ficar gravado na alma do teu filho quando ele erra. Mas é como você vive. É como ele está te olhando. É como ele está te observando. O poder do exemplo. Mães, a justiça e a bondade que vocês plantam no cotidiano. E vocês plantam isso, eu sei ainda. A minha mãe faz isso direto. Hoje mesmo ela já preparou uma surpresa no almoço para mim lá. Eu vou saber o que é. Mas toda hora vocês tentam nos surpreender. As mães, né? Vocês tentam nos surpreender no prato de comida, no cuidado com a casa, no trato com cada pessoa, né, que chega em casa. Vocês criam um padrão de amor que o filho não consegue esquecer, mesmo num país distante. A memória do colo de uma mãe justa e amorosa é um imã poderoso para o arrependimento. E aqui arrependimento não é remorso, tá? É mudança de direção. Vê que o filho pródigo, ele muda de direção, ele abandona aquilo. Ele abandona aquela filosofia que ele criou na cabeça dele. E ele não fica parado, ele vai em direção à atitude. Ele quer fazer algo que nunca fez, reconhecer que errou. E aí, para reflexão, se seus filhos e familiares estivessem hoje em um chiqueiro espiritual, que memórias, meus irmãos e irmãs, eles teriam da sua postura em casa? Será que eles se lembrariam de um juiz implacável ou de um lar onde a justiça e o amor de mãe, geram saudade? O poder do exemplo gera saudade. Que vocês construam lares que gerem saudade. Que possamos construir lares que gerem saudades nos nossos filhos. Segunda coisa que é importante, que Jesus trabalha muito bem o conceito nessa parábola, é que o amor desse pai, ele sobrevive àquela suposta traição, né? Sabe, pai e mãe que se dedica e se sente traído em tudo aquilo que preparou e o filho não dá valor nenhum. E meio que ele ignora tudo aquela construção, aquela dedicação. Deus, meus irmãos e irmãs, a gente precisa encarar essa dura verdade, Ele permite que sejamos decepcionados. Viu, mãe e pai? Olha bem para mim aqui agora. Ele permite que você seja decepcionado. O pai da parábola deu herança ao filho, sabendo que ele desperdiçaria. Tá bom? Ele sabia. Ele sabia que o filho ia gastar tudo. E mesmo assim, ele deu. Ele permitiu que o filho partisse. Isso nos ensina, meus irmãos, a confiança de que temos que depositar em Deus, nos seus princípios, naquilo que Ele nos ensina a plantar e a semear. Não no filho, mas em Deus. Ele nos ensina que devemos confiar nele, não nos filhos. Quem sabe você está educando seu filho confiando que ele vai seguir tudo que você está plantando e você possa se decepcionar. Muitas vezes sofremos porque essa nossa felicidade depende da resposta do outro. Mas Jesus nos mostra que a frustração, quem sabe essa palavra forte, né, traição, ela faz parte do caminho do amor. Sim, Judas traiu Jesus. Jesus escolheu Judas. Na classe Catecúmenos, né, nós fizemos essa pergunta: vocês escolheriam Judas como discípulo de Jesus? Eles falaram, não. Pois é, vocês erraram. Porque Jesus escolheu ele, sabendo que ele o trairia. Vocês deviam ter escolhido ele. Porque é justamente nesse coração que Deus quer trabalhar. Jesus investiu 3 anos na vida de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus compartilhou o pão com Judas e ainda assim foi traído com um beijo. E a traição de Judas não mudou a essência de Jesus, meus irmãos.
A traição de Judas não mudou a essência dele. Ele continuou sendo o Salvador. Portanto, mãe e pai, continue sendo pais e mães que dependam de Deus e plantem o que Deus tem dado a vocês, sementes do reino. Meus irmãos e irmãs, o lar é a escola do caráter. É lá. Não é nas melhores faculdades aí, não. É lá no lar. É vivendo os ensinos e o amor que Deus tem ministrado para nós na simplicidade do lar. Agora, existe um risco. Amar é colocar-se em risco. Amar de verdade é correr o risco de ser ferido, ferida. Amar, se você ama quem te corresponde, você não está amando, está fazendo um negócio. O pai amava o filho por quem o filho era, não pelo que ele fazia. Ele servia a sua família por amor e não por interesse. E cuidado, porque às vezes você está fazendo disso um negócio. Amar não significa que seremos sempre correspondidos. Porque é preciso confiar que haverá uma transformação. E a gente parte aqui para um outro ensino nessa parábola, que é a transformação no coração desse filho pródigo. Né? Porque há uma transformação dele. Eu acho que isso acontece quando o pai sai lá e quebra todos os paradigmas, né? Acho que ali deve haver uma transformação no coração daquele rapaz, que vê um pai diferente agora. Ele consegue, caiu as escamas, né? Caiu toda aquela coisa da imagem de um pai diferente, rígido. Aqui chegamos ao ponto crucial para as nossas famílias hoje. Existe uma enorme diferença no filho mais novo, que errou e voltou, e no filho mais velho, que ficou em casa, né? E o coração estava longe. O filho mais velho servia por interesse. Olha só a dinâmica aqui da parábola que Jesus nos ensina. Não ame a tua família, o teu pai, esperando algo em troca. O filho mais velho queria um bezerro para se alegrar com os amigos. E o filho mais novo reconheceu que errou e voltou na esperança de ser recebido pelo pai como um dos seus servos, um pai justo. A família, meus irmãos, não é uma empresa. A família não é um negócio. E isso reflete na igreja, né? Porque somos famílias que se reúnem e que professam Cristo como Senhor, cabeça, Salvador. Jesus nos chama hoje para uma identidade diferente. Somos chamados para confiar em Deus que pode transformar nossas vidas. Ensino importante aqui, ó. Pare de querer transformar a vida do teu filho. É Jesus que vai transformar. É Deus. Não é você, não sou eu. É Deus que vai fazer essa obra. Confia nele. E queria dizer para você, a mesa é o lugar certo para a cura. É na mesa, é na comunhão. O filho caiu em si, na mesa dos porcos, mas foi restaurado na mesa do pai. Por isso, do banquete, matar o bezerro, fazer essa festa. Porque é momento de restaurar, curar a ferida. O pai não fez um grande sermão, né? Talvez você fique pensando, agora ele vai ver. Fiz toda essa festa para falar para ele, olha. Eu te avisei, hein? Gastou tudo minha herança, né? Tá vendo? Olha que coisa que você fez, que decepção. Mas agora eu estou te dando uma nova oportunidade. Não foi isso que o pai fez. Não. O pai o acolheu, o pai esqueceu. Ele passou a borracha no passado. Uma nova vida. O filho que estava morto reviveu. Ele restaurou a dignidade quando coloca o anel, a sandália e a melhor roupa. E como famílias cristãs, meus irmãos, hoje nós precisamos resgatar essa identidade. Precisamos ser lugares onde pessoas podem falhar e assim encontrar a mesa posta. Precisamos confiar que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, não é na nossa pressão, não é no nosso controle. Então nessa semana, nesse mês, né? E vamos praticar nessa semana, né? No mês da família. Vamos amar sem garantias. Tudo bem? É isso que o Senhor Jesus está nos chamando. Ame sem garantias. Seja justo no cotidiano. Que a sua conduta seja em casa tão íntegra, que se alguém se afastar, a memória da bondade
vai trazer de volta esse teu amado filho, né? Ou cônjuge, ou quem quer que seja da família. Confia nisso. Abandona o controle. Entenda que decepções virão, mas elas não definem quem você é. Sua missão é amar. Transformar pertence a Deus, não nós transformamos. Nós não mudamos as pessoas. Nós não temos o poder disso. Mas nós podemos amar. E é isso que nos cabe. E por fim, mude a sua motivação. Pare de servir a sua família esperando pagamento e gratidão. Sirva porque você foi servido por Cristo. Hoje, nós somos servidos por Cristo na sua palavra. E se fomos servidos por Cristo, pare de ficar esperando pagamento. Faça e reproduza o mesmo exemplo que Cristo tem nos dado hoje, para que possamos amar e assim ser a família do Senhor. Somos a família do Senhor. Feliz Dia das Mães. Que você possa, mãe, reconhecer nesse momento Deus falando contigo. E nós, filhos, porque assim, todo mundo aqui é filho, não é? Levanta a mão aqui. Todo mundo é filho. Pode levantar, eu sou filho. Eu reconheço, mãe, eu reconheço, Senhor, o teu amor pela minha vida. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém.